Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e hoje vamos conversar sobre pilhas. Isso mesmo, pilhas. Basicamente o conteúdo que abrange essas pequenos utensílios, essa pequena tecnologia que está tão presente no nosso dia a dia. Pessoal, nossa aula vai ser separada em 5 pontos. Eletroquímica, pilha eletroquímica, a pilha de Daniel, a proteção catódica e a galvanização. Certo? Eletroquímica. O que é a eletroquímica? A gente pode definir a eletroquímica como o estudo da relação entre energia química e corrente elétrica. A eletroquímica engloba basicamente dois processos que são bem, a gente vai ver ambos, mas são processos bem importantes para a nossa sociedade de maneira geral. Nós temos processos que são as pilhas e a eletrólise. Pilha nada mais nada menos do que um fenômeno espontâneo, uma reação espontânea que acontece na conversão de reação química para corrente elétrica. Através do fluxo, se utiliza do fluxo de elétrons de uma reação química para realizar a parte de corrente elétrica. Outro processo que é englobado pela eletroquímica é a eletrólise. A eletrólise nós vamos ver que é um processo que não é espontâneo. Você, através de energia elétrica, corrente elétrica, você realiza a reação química. A eletrólise é um processo que necessita de uma fonte de energia. Muito importante para a eletroquímica, a ideia de potencial padrão de redução, que é esse, representado por esse símbolo aqui, E-RED com um zero superior. E o que significa esse potencial padrão de redução? Que é fundamental. É a tensão do fluxo ordenado de elétrons estabelecidos em reações de redução e oxidação. Isso em condições de 1 mol por litro a 25 graus Celsius e, em caso de gases, a pressão de 1 atm. O que é esse potencial padrão de redução? Através de estudos dessas condições de ideal, se estabeleceu que o potencial padrão de redução do hidrogênio, ou seja, o fato do hidrogênio ganhar ou perder elétrons, ele possui um potencial padrão de redução igual a zero. Todos os outros processos foram baseados em comparação com o padrão que foi estabelecido pelo hidrogênio. Consequentemente, pessoal, se gerou essa tabela, que aqui tem um pedaço dela, existem umas versões um pouco mais completas também. E nessa tabela nós temos nos mostra o processo de oxidação e redução de cada elemento, de cada metal, e o potencial padrão de redução de cada uma dessas semi-reações. E por que isso é importante? Porque um processo de redução, que a gente viu nas últimas aulas, ele necessariamente precisa de um agente redutor, um agente oxidante. Para que ocorra a redução de uma substância, é necessário que outra se oxide. É um processo que necessita dessas duas partes. Para reduzir, eu necessito alguém que oxide. Para alguém oxidar, necessita-se de alguém que reduza. Então, é um processo que necessita desses dois agentes. Como que você determina? Essa tabela aqui, o potencial padrão de redução, ela vai determinar quem que reduz e quem que oxida. Comumente usado é que aquele que apresenta maior potencial de redução vai ser a espécie que vai reduzir, enquanto aquele que apresenta o menor potencial de redução vai ser a espécie que vai oxidar. É comum em alguns exercícios, que até eu trouxe para depois nós fazermos juntos, você verificar o potencial padrão de oxidação. Tenha em mente que o potencial padrão de oxidação ele é inverso ao potencial padrão de redução, certo? Então, uma espécie que tem um alto potencial padrão de redução, o potencial padrão de oxidação dela vai ser igual em termos de valor, mas muda o sinal. Beleza? Olha aqui na tabela. Vamos pegar o padrão aqui, ó, primeiro item na tabela. Lítio reduzido indo para lítio oxidado. O potencial padrão de redução do lítio
é de menos 3,05, ou seja, é um potencial padrão de redução muito baixo. O potencial padrão de oxidação do lítio é mais 3,04. Logo, é o mesmo valor, o valor é igual, porque a energia envolvida nisso é a mesma. O que muda é a questão da espontaneidade. Por lítio compensa muito mais ele oxidar do que reduzir, certo? Então, visto isso, e já bem claro o que é potencial padrão de redução ou de oxidação, você vai determinar a pilha a pilha eletroquímica. Ela é formada por essa associação de dois materiais, sendo que um vai oxidar e o outro vai reduzir. Como já foi comentado bem no começo da aula, a pilha é um processo espontâneo. Espontâneo. Ou seja, a gente vai verificar que a DDP dela tem que ser positiva. Conceitualmente, como a gente define uma pilha eletroquímica? Qualquer dispositivo capaz de converter energia química em energia elétrica. Energia química e energia elétrica. Uma pilha eletroquímica, por si só, ela vai ter normalmente esse aspecto. Nós temos as semicelas, onde vai conter uma solução aquosa de íons do metal do metal daquele eletrodo, do eletrodo que vai ser o cátodo. Uma outra semicela que vai conter uma solução aquosa do metal que forma o eletrodo do ânodo. Nós temos um circuito ali onde vai passar todo esse fluxo de elétrons. Nesse circuito que nós vamos ter daí a questão do equipamento elétrico, talvez, uma lâmpada ou algo que você queira utilizar daquela energia elétrica para devido fim. E algo que é muito importante que tem em pilhas é a ponte salina. A ponte salina que vai ligar essas duas semicelas, e por essa ponte salina que alguns íons irão estar passando de um lado para o outro. Certo? Muito importante, anotem bem grande no canal de vocês também. Qual que é o polo positivo e qual que é o polo negativo em uma pilha? Em uma pilha, o polo negativo é o ânodo, e no ânodo ocorre a oxidação. Pessoal, polo negativo é o ânodo na pilha. Por quê? No ânodo, a gente vai verificar que o ânodo vai oxidar, certo? Ele vai perder elétrons. Logo, por que ele é o polo negativo? Por que ele é o ânodo? Porque o ânodo ele vai oxidar, ele vai perder elétrons. O eletrodo, então, ele vai, ao decorrer do tempo, verificar que ele vai diminuir de tamanho, ele vai perdendo material. Ele vai liberando íons naquela solução da semicela, naquela solução aquosa, e a solução aquosa atrai os ânions da ponte salina, para neutralizar aqueles íons que estão aumentando essa concentração na solução. Logo, então, pessoal, por isso que ele recebe o nome de ânodo. O polo negativo é o ânodo, porque ele está atraindo os ânions da ponte salina. Certo? E ele está oxidando, ele está perdendo os elétrons. Os elétrons saem do ânodo, passam pelo fio condutor e chegam no cátodo. O cátodo, uma pilha, vai ser o polo positivo. E por quê? Porque vai ser lá onde vai ocorrer a redução. No polo positivo vai ocorrer o cátodo, vai ser onde vai ocorrer a redução. Ele vai atrair os cátions da solução aquosa, de tal maneira que vai sofrer redução, que vai diminuir o NOx dessas estruturas. É visível no eletrodo do cátodo a formação, a agregação e a formação de determinado material que você está trabalhando. Normalmente, você vê a agregação do material ali do eletrodo específico que você está trabalhando. A gente já vai discutir isso de forma exemplificada na pilha de Daniell. Como eu comentei com vocês, sempre a DDP, ou a variação do potencial de redução de uma pilha vai ser positivo. Por quê? Porque uma pilha ela é um processo espontâneo.
Se for negativo, não vai acontecer aquela determinada pilha conforme você está propondo. A variação sempre vai ser positiva, certo? Para exemplificar isso, nós temos a pilha de Daniell. A pilha de Daniell, pessoal, a gente pode utilizar ela que é basicamente composta naquele sistema que nós conversamos. Nós temos nessa pilha as duas semicélulas. Em uma delas nós vamos ter um eletrodo de zinco, em uma solução de sulfato de zinco. E no outro eletrodo nós vamos ter um eletrodo de cobre, numa solução de sulfato de cobre. Circuito, a ponte salina, com esses ânions sulfato que irão estar transitando. Pessoal, é importante vocês saberem da pilha de Daniell. Olha aqui os potenciais padrão de redução do zinco e do cobre. O potencial padrão de redução do zinco é de menos 0,76 volts. O potencial padrão de redução do cobre é de 0,34 volts. Pela ideia, vendo o potencial padrão de redução, antes de começar, partir até para a segunda parte, quem reduz e quem oxida? Lembra que eu comentei, quem tem o maior potencial padrão de redução vai ser aquele que vai reduzir. Logo, então, entre o zinco e o cobre, quem reduz vai ser o cobre. Certo? Cobre reduz, zinco oxida. Você, fazendo a equação matemática dessa maneira, cobre mais 2 mols de elétron formando cobre sólido, com zinco mais zinco metálico formando cátion de zinco mais 2 mols de elétron, corta, formando cobre com zinco, formando cobre metálico mais o cátion de zinco, com uma variação do potencial padrão de redução de 1,10 volts, certo? Positivo, logo espontâneo. Muito importante, aqui ele inverteu a equação para fazer essa equação matemática e, no caso, chegar a esse resultado. Se ele fosse aplicar diretamente na fórmula, você faz de forma direta lá. Tem lá potencial padrão de redução, o maior potencial menos o menor potencial. Então ficaria lá, no caso, se fosse fazer calcular o ADDP, a variação do potencial padrão de redução pela fórmula. Você ia ver que ia dar o potencial maior, né? No caso, mais 34 volts, 0,34 volts. 0,34 volts menos o menor potencial padrão, porque o menor é menos 0,76 volts. Não inverta e depois aplique na fórmula, aplique do jeito que está. Porque, ó, menos com menos vai dar mais. Logo, a somatória dos dois vai dar o mesmo valor ali, que é 1,10 volts. Certo? Aplicando pela fórmula também dá para resolver? Dá para resolver. Porém, não inverta e depois aplique na fórmula, senão você vai confundir tudo. Certo? Pessoal, muito importante aqui, ó. Vamos olhar o esquema aqui da pilha de Daniell. Vamos prestar atenção aqui, vamos discorrer sobre ela. Zinco, eletrodo que vai oxidar. Logo, se ele oxida, ele é o ânodo. Por quê, pessoal? Porque ele vai atrair os ânions à ponte salina, porque olha aqui, ó, o eletrodo de zinco está oxidando, ele está liberando cátions de zinco na solução de sulfato de zinco, aumentando a concentração de zinco, sendo necessário mais ânodos, mais ânions de sulfato para neutralizar aqueles íons. Olha como que fica o ânodo do polo, o ânodo de zinco ali, ó, o eletrodo, ele fica menos, ele perde material. Em compensação, os elétrons eles saem, passam pelo circuito elétrico. Ali, ó, você consegue ver a DDP, você consegue visualizar a lâmpada acendendo e vai para o eletrodo de cobre. Olha o eletrodo de cobre. Os elétrons estão chegando no eletrodo de cobre. Logo, ele atrai aqueles cátions para perto dele, aonde os cátions vão descarregar. Os cátions de cobre 2+, eles então recebem os elétrons, reduzem, se formando então cobre metálico, que fica agregado no eletrodo de cobre. Olha como que fica o eletrodo de cobre ali no desenho. Ele fica com mais cobre na sua superfície. Por quê? Ele é o polo positivo, porque ele atrai
os cátions para si. Por isso, então, tem que estar bem claro o que é o ânodo e o que é o cátodo em uma pilha. Beleza? Partindo desse princípio, uma pilha de Daniell, ela pode ser representada dessa forma. Isso aqui é uma representação muito comum. Sempre, pessoal, no começo, à esquerda, você terá quem está oxidando, certo? No caso, o zinco está oxidando para sulfato de zinco. As duas bases significam ponto salino, e no restante da equação você vai ter quem está reduzindo, no caso, sulfato de cobre está reduzindo para cobre sólido. Uma vez que a gente estabeleceu isso, vamos conversar sobre proteção catódica. O que é proteção catódica? É nada mais ou menos do que você proteger um material contra a oxidação utilizando de um outro material ainda mais reativo. Isso é muito comum ali, pessoal, para proteger ferro, por exemplo. O ferro, em contato com ar, vai sofrer oxidação pelo oxigênio, vai acabar passando o processo e se tornando a tal do hidróxido de ferro 3, na qual você é a ferrugem. Hidróxido de ferro 3, ferrugem. Uma maneira de você prevenir a ferrugem é você fazer essa proteção catódica. Como assim? Você utilizando de um material mais reativo. Um material, pessoal, que tem um potencial de redução menor do que o ferro. No caso do magnésio. O magnésio, então, vai sofrer redução no lugar do ferro, protegendo, então, o ferro da ferrugem, da oxidação, e ele que vai se oxidar no lugar. Certo? Então, proteção catódica é você utilizar de outro material para oxidar no lugar daquele que você tem interesse em preservar. Certo? Vale comentar agora sobre galvanização. Galvanização pode ser o revestimento de ferro com zinco, na qual, pessoal, o zinco ali vai proteger o ferro do ácido, através da oxidação na qual o zinco vai oxidar no lugar do ferro. Então é bem similar a um processo de uma pilha galvânica, por isso que é galvanização. Esse revestimento então do ferro com o zinco oxida no lugar do ferro do aço, então causando uma maior durabilidade e evitando essa possível ferrugem no ferro. Quando a gente fala em revestimento de ferro com estanho, a ideia é proteger o ferro, mas evitando o contato do ferro com a umidade do ar. Isso é muito comum, essa ferro com estanho, em latas. Então quando você acaba, querendo ou não, danificando uma lata e expondo esse ferro ao ambiente, você pode ver que ela acaba oxidando, acaba sofrendo pelo processo ali de ferrugem. Certo? Visto isso, pessoal, esse era o primeiro momento que eu tinha para conversar com vocês sobre pilhas. Eu aguardo vocês nas próximas aulas, onde nós vamos ainda discutir um pouco mais sobre eletroquímica. Grande abraço, professor André. Aguardo vocês nos próximos vídeos.